Olá, meu amigo, tudo bem com você? Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Lima e hoje eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração. Nesses tempos que nós temos passado, que nós temos enfrentado, tempos de pandemia, muitas vezes a nossa confiança é colocada à prova. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar a falar um pouquinho sobre o que eu vim trazer para você hoje. Onde é que você deposita a sua confiança? Onde é que você coloca a sua confiança? Em quem você confia? Você já parou para pensar um instante sobre essas questões, sobre essas perguntas? Então hoje eu gostaria de trazer para você uma reflexão te perguntando isso. Em quem você tem confiado? Onde você deposita a sua confiança? O texto que eu vou me basear está no livro de Mateus, no capítulo 14, que conta a história em que Jesus caminha sobre as águas. A história, o contexto dessa história, ela vai nos dizer que Jesus estava à beira da praia e ele pediu aos seus discípulos que seguissem para Cafarnaum na frente, que eles pudessem seguir o caminho na frente e que ele iria após os discípulos. E quando os discípulos seguiram o seu caminho, já estavam a uma certa distância no mar, Jesus então ele aparece caminhando sobre as águas. Muitos dos discípulos se assustaram, ficaram aterrorizados. É esse o termo que a Bíblia, em algumas versões, ela nos diz. Os discípulos ficaram aterrorizados por não saber o que era, do que se tratava. Mas Jesus, imediatamente, ele disse uma coisa: não tenham medo, porque sou eu. Essa foi a frase que Jesus disse para os discípulos se acalmarem. E ainda o texto, continuando um pouquinho, o texto vai dizer que Pedro então fez uma pergunta para Jesus: Senhor, se és mesmo tu, permita que eu vá ao seu encontro. Então Jesus ele simplesmente permitiu. Então venha. Jesus disse essa palavra, então venha. Então, o que eu gostaria de trazer para essa reflexão, para o seu coração? Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus, nós oramos, enfim, nós pedimos algo para Deus, nós confiamos em Deus até certo ponto. Às vezes nós pedimos algo para Deus com tanta fé, acreditando que aquilo vai acontecer, mas que chega num determinado ponto que a nossa fé e a nossa confiança ela fica abalada. Será que você tem confiado quando Jesus diz para você, venha? Pedro ele fez isso, ele falou, Senhor, permita que eu vá até onde o Senhor está. Quando Jesus disse, venha, ele confiou, ele não olhou para a turbulência que havia no mar, ele não olhou para nenhuma circunstância que havia ao redor daquilo tudo. Ele simplesmente confiou na palavra do Senhor. Eu queria te fazer essa pergunta, você tem confiado na palavra que o Senhor tem dito para você? Você tem acreditado, tem confiado naquilo que o Senhor tem falado para você? Porque você pede, o Senhor responde, mas você duvida. E Pedro duvidou e por causa disso ele começou a afundar. A partir do momento que ele estava focado, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, ele permanecia sobre as águas.
Mas a partir do momento que ele duvidou, que ele não confiou, que ele desviou o seu olhar de Cristo, ele começou a afundar. E é isso que acontece com a vida da gente. Quando nós decidimos a não olhar mais para o alvo, que é Jesus Cristo, nós começamos a afundar. Nós começamos a perder aquela essência, a perder aquilo tudo que Jesus fez por mim e por você. Mas ainda há esperança. Ainda há oportunidade. Jesus, ele a todo momento, ele proporciona e nos dá oportunidades para novamente olhar para o alvo, confiar nele, confiar na palavra que ele nos diz e seguirmos até o seu encontro. O que tem te dado medo? Porque uma coisa é certa, quando nós estamos em meio ao mar, haverá turbulência, haverá adversidades, haverá dificuldades. Nós não vamos estar livres disso. Mas tudo vai depender do nosso posicionamento, tudo vai depender da nossa decisão, do que nós aceitamos para nós. Eu costumo dizer que tudo aquilo que nós temos medo que aconteça conosco, acaba acontecendo. Porque nós acreditamos tanto naquele medo, nós temos tanto medo disso que aquilo acaba se tornando verdade. E acaba acontecendo. Do que você tem medo? Eu queria te dizer que, independente de qual seja o seu medo, qual seja a sua angústia, aquilo que você esteja passando, Jesus, quando ele morreu por mim e por você, ele levou sobre si tudo, todo aquele fardo de enfermidades, de dores, de angústias, de medos, Jesus levou com ele naquela cruz. Então não há por que você ter medo. Cristo, ele está dando a oportunidade todos os dias para mim, para você, para nós enxergarmos além das ondas, conseguirmos ver que ele está ali. E foi ele, Jesus Cristo, foi ele quem nos disse e quem nos deu a palavra. Venha ao meu encontro. Confie, meu querido. Confie na palavra em que Cristo diz e ainda está dizendo para você. Ele está te dando sempre muitas oportunidades. Não duvide. Não permita que as circunstâncias da vida venham fazer você afundar e se perder. Permita que Cristo venha guiar os seus passos. Permita que Cristo venha guiar os seus caminhos. Porque quando você decide permitir que Cristo venha assumir a governança da sua vida, tudo passa a ser diferente. Confie em Deus. Apenas confie em Deus. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai fazer nada que seja para te prejudicar, para o teu mal. Ele sempre tem algo melhor ao nosso respeito. Então, meu querido, apenas confie na palavra de Deus. Confie. É essa reflexão que eu gostaria de trazer para você hoje. Apenas confie nas palavras de Deus, nas palavras de Cristo. Quando Ele disser para você, venha, confie, vá até o encontro dEle, porque Ele tem o melhor para você. Que Deus possa abençoar a sua vida,
Que Deus possa tocar no seu coração e no mais íntimo do seu coração, sondar o seu coração para saber o que está te dando medo e assim te dar coragem para poder enfrentar todas as circunstâncias e adversidades que a vida acaba proporcionando em nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que essa palavra possa chegar ao seu coração. E se essa palavra tocou no seu coração, te alcançou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, compartilhe com outras pessoas que precisem ouvir essa palavra de confiança. Que essa palavra possa alcançar outras pessoas. É só isso que eu te peço, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. E se de alguma forma você ainda precise dizer algo, falar algo, você pode deixar nos comentários desse vídeo aqui. Pode colocar nos comentários que nós vamos estar orando por você. Comente aqui se você tem alguma dificuldade, se essa palavra foi relevante para você, se isso alcançou o seu coração. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado.